Aqui em Cuiabá, a gente tem feito o debate contando o seguinte, né? Tem o grupo aqui, que é o grupo do Botelho, e que construiu um grupo muito bem feito, independente de governo, de prefeitura. Eu tenho dito isso para ele, o Botelho acaba não tendo ligação direta, nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com Emanuel e nem com Mauro, com essa situação do Mauro ter uma candidatura do Fábio. Então ele construiu muito bem o grupo dele. Ele tem essa liderança na Assembleia que vocês conhecem, né, Márcia, que é inegável. Então ali ele tem a maioria dos apoios dos deputados. Todos têm uma base em Cuiabá. Todo mundo tem gabinete aqui, todo mundo tem estrutura aqui. Então tem ligação direta com os vereadores. E aí nós temos o grupo ligado ao Bolsonaro, que é um grupo representado pelo Abílio, que seria o grupo do PL. Né? Aí a gente tem o grupo do Lúdio ligado ao PT, ao Lula. E nós temos aqui, um pouco mais abaixo desses três, eu consideraria assim, com viabilidade eleitoral, nós temos o Fábio, que é ligado ao Mauro Mendes, e nós temos uma candidatura do Emanuel, que ainda ninguém sabe quem é. Então, você vê que são grupos bem distintos. Eu acho que ninguém vai querer nessa situação se vincular ao Emanuel. Isso, né? E eu não acredito em espaço aqui para criar um novo grupo aqui para bagunçar isso. Diante de todos é muito difícil furar essa barreira do Abílio, do Lúdio e do Botelho. Diante de todos esses nomes que já tem, você acredita que o Emanuel vai conseguir ainda construir uma candidatura, um grupo? Talvez ele queira ter uma candidatura para defender a gestão dele. Então, assim, não uma candidatura que tenha necessariamente viabilidade, mas uma candidatura que vai para o debate, porque todo mundo, é lógico, vai mirar a gestão dele. É um mau exemplo a ser seguido. Então, acho que todo mundo vai bater muito nisso, em fazer diferente do que ele fez. E ele pode ter um candidato aqui para defender ele. Mas alguém do grupo dele. Me disseram que, por exemplo, poderia ser o Luiz Cláudio. Me falaram sobre isso, né? Me disseram também que poderia ser uma candidatura do próprio MDB, mas que eu não acredito que seria uma candidatura do Juca. Não que eu não acredite no Juca, né? Sim. Mas o Juca vai ser pai agora, eu vejo que ele tá num outro momento, sabe? Tá criando essa estabilidade na Assembleia, tá indo bem lá. Não sei se o Juca se submeteria a uma candidatura dessa. Muito pouco tempo para se tornar viável, né? A gente tá falando de uma eleição... É queimar o filme. Que daqui... Queimar o filme. Daqui, tio, 6 meses tem convenção. Não vai. Daqui 6 meses. Quer dizer, uma convenção daqui 6 meses, quem que fica viável nesse pouco tempo, né? Não, ainda mais tentando vincular ao prefeito hoje que tá... Vamos falar a verdade, tá queimado, cara. A pesquisa é muito ruim para Emanuel. Tá queimado. Todas as qualitativas que os partidos têm feito, né? Qualitativa, quantitativa. Quando você vê essas pesquisas de bastidores, assim, os próprios sites, né, têm veiculado algumas pesquisas, você vê que é uma candidatura nesse momento inviável, né? Não vejo como isso mudar em 6 meses. Ele superou o caso Paletó, mas ele criou outros tantos casos contra ele mesmo, ele que criou vamos falar jurídico, provas contra ele durante o mandato que inviabiliza qualquer candidatura que ele aponte. E quando a gente pega as pesquisas, que elas mostram o seguinte, que mais de 15% já definiu o apoio ao Lúdio, mais de 17% já definiu o apoio ao Abílio, isso assim falando aproximadamente, né? Mais de 26% já definiu o apoio para o Botelho. Nós já estamos falando quase de 60%, então assim, tá difícil passar disso, alguém superar esses 3 aqui para entrar nesse cenário de uma eleição que é de segundo turno. Não se pode ignorar a força do Lúdio e do PT hoje. Concordo com você, por isso que eu falo esses 3, se eu cito esses 3, botei 4, esses 3. O Abílio eu acho que bateu num teto, não vai sair disso eu também... e a tendência é cair. Mas assim, André, também penso o seguinte... Uma aparição também do Bolsonaro aqui, ela também dá mais um gásinho pro Abílio, porque a maioria do nosso eleitorado ainda aqui ligado à direita. Sim. Ainda dá um gásinho, então eu não sei se o Abílio também cai disso, né? A campanha pode dar uma mexida entre Abílio e Lúdio aí, e por isso que eu falo pra você que eu sinto que o Botelho tá numa posição favorável, porque o voto dele é uma coisa mais consolidada, e eu tenho visto o seguinte, ele vai do empresário até o cara que tá ali no bairro, sabe? É uma coisa bem impressionante que ele navega em todas as camadas, né? E tá desvinculado a esse apoio, porque o Lúdio depende do Lula e bem, o Abílio depende da direita estar bem, então o Botelho tá meio desvinculado disso, por isso que eu acho que é mais difícil ele ter essa oscilação. Mas você não pensa... eu penso assim, que vai chegar uma hora que vai falar, vem cá, Botelho. Fabinho, é o que dá um tempinho. Todos nós gostaríamos, deixa pra próxima. Né? É o que todos nós gostaríamos. O Fábio tem um currículo maravilhoso. Mas acho que não é hora dele ainda. Competente, mas nesse momento a gente tem uma candidatura do Botelho que está melhor posicionada, né, e em melhores condições.
Qual é minha preocupação? E eu tenho dito isso abertamente, inclusive para o próprio governador. É rachar um grupo que até agora não perdeu uma eleição. Sim. Então você vai dividir um grupo, né? Um grupo que até agora andou junto. Exatamente, você vai enfraquecer. E pode criar rusgas para 26. Por quê? Porque uma eleição, nós sabemos disso. Começa todo mundo amigo, né? Mas a hora que a coisa começa a esquentar, aí, inevitavelmente, né, surgem as divergências ali dentro do próprio grupo que podem viabilizar uma composição em 26. Então, qual é a necessidade disso?